Chegou assim. Tá bom. Mateus capítulo 5, o Senhor quer falar conosco nessa noite. Está comigo aí? Eu vou ler do verso 1 ao 3, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Feche seus olhos. Peça ao Senhor que fale com você nessa noite. Pai, eu tenho plena convicção no meu coração que Tu queres falar com a Tua igreja nessa noite. Que Teu Espírito está se movendo neste lugar, e o Teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, está aqui para fazer a sua obra de convencimento, e que, Senhor, a Tua bondade está aqui entre nós, para nos conduzir no caminho certo, na direção certa. E nós queremos clamar, ó Deus, que o Senhor toque agora em nossas vidas, abrindo os nossos ouvidos, abrindo os nossos olhos, abrindo a nossa mente, Senhor, tirando qualquer tipo de bloqueio, em nome de Jesus, qualquer tipo de cegueira, qualquer tipo de surdez espiritual, qualquer tipo de coisa que possa impedir-nos de receber a palavra que o Senhor tem para nós, vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Inclusive sentimentos e feridas na alma que possam impedir ou ir contra esta palavra, sejam colocados por terra agora, em nome de Jesus. E Pai, abençoa as nossas vidas. Vem com Tua cura, vem com Teu poder, vem nos ministrar. Senhor, nós queremos mais de Ti. Fala conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem se assentar, igreja. Quanto mais a gente vê tudo o que está acontecendo no mundo, mais nós desejamos o reino dos céus. Sim ou não? Quanto mais a gente vê que esse mundo jaz no maligno, e que está muito longe da vontade de Deus, muito longe da presença de Deus, muito longe dos princípios divinos para a nossa vida, mas nós dizemos: Senhor, que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade. Aliás, esta palavra é a oração que Jesus nos ensinou, ou faz parte da oração que Jesus nos ensinou, aqui no capítulo 6 de Mateus, na continuação desta mensagem que Jesus estava entregando. E quanto mais nós olhamos para aquilo que o mundo nos ensina e, de certa maneira, imprime nas nossas almas e força-nos a ser desta maneira, mas nós precisamos olhar para Jesus e perguntar para Ele: Senhor, qual é a Tua maneira? Qual é o Teu referencial para a minha vida? Porque, amados, a palavra de Deus diz que nós não somos deste mundo. Jesus Cristo disse que os discípulos dele não são deste mundo. Portanto, o padrão deste mundo não nos serve, não nos cabe, não foi feito para nós. E nós precisamos lutar com as armas de fé, com as armas espirituais, para que isso não fique apegado no nosso coração. Quando Jesus está aqui declarando essas palavras, Ele está dizendo: olha, o meu reino, o reino dos céus está próximo, está vindo, e você precisa aprender qual é o meu padrão, qual é a minha vontade. Mas vamos falar um pouquinho sobre qual é o padrão do mundo. O padrão do mundo é um padrão de comparação. É aquele padrão que vença o melhor. É um padrão que sempre estão olhando para você, ou para mim, ou para um objeto, e procurando algo que seja melhor, ou maior, ou mais adequado, ou de maior valor. E sempre se faz esse juízo, esse julgamento, né, de quem é o melhor, de quem faz melhor determinada coisa. Por exemplo, o Bispo Hernani tem uma empresa, então se você vai querer executar o serviço que ele oferece, então você procura empresas como a dele, e de repente você quer saber se a dele é a melhor. Porque você quer o melhor. Não está errado querer o melhor. O problema é que esses julgamentos e essa maneira de se olhar o mundo, sempre comparativamente,
Se existe um melhor, existe um pior. Se existe alguém que se coloca em evidência, existe alguém que é desprezado e colocado de lado. Você concorda comigo? Se existe algo que cresce, existe aquele que diminui. E a própria palavra diz que se alguém se exalta, outro será humilhado. Até mesmo entre os discípulos, porque esse não é um problema novo, viu, amados? É um problema do mundo, mas não é um problema novo. Até mesmo entre os discípulos, um dia eles chegaram para Jesus: Senhor, podemos nos assentar à tua direita, à tua esquerda, porque nós somos os melhores aqui, não? Até entre eles, talvez, houvesse essa pequena competição entre o que é bom e o que é melhor. E é interessante, amados, que isso está de tal tamanho no mundo de hoje, que já estão até tentando fazer versões melhores da Bíblia. Você já viu isso? Só que versões melhores da Bíblia, atualmente, significa tirar o poder da palavra de Deus, tirar aquilo que realmente vem do Senhor, para colocar aquilo que não fere o coração humano, para colocar aquilo que faz um carinho, como diz, né, passa pano no pecado de todo mundo. E é assim que eles pretendem ter uma Bíblia melhor. Como se Deus não nos tivesse dado o melhor. Como se Deus, que é atemporal, não nos tivesse dado uma palavra que é atemporal, que é plena, que é preciosa para hoje, como foi há 1000 anos atrás. Que executa o seu poder hoje como executava o seu poder há 2000 anos atrás. Que é viva hoje como era viva nos tempos do rei Davi. Que é verdadeira e fiel e se cumpre. Porque o nosso Deus a faz cumprir. E que é lindo de observarmos aqui nesse texto, amados, é que Jesus começa a mostrar para as pessoas qual é o padrão do reino, abençoando. O padrão do reino começa em bênção. O padrão do reino começa em ser uma pessoa abençoada, em ser uma pessoa bem-sucedida. Porque ele começa o discurso, ele começa a palavra dizendo: abençoados são, ou quão abençoados são, ou bem-aventurados são, ou quão bem-sucedidos são. Quem? Aqueles que seguem este padrão. Porque aquilo que Deus tem para nós é bênção. Ao contrário daquilo que o mundo nos oferece. Porque aquilo que o mundo nos oferece separa as pessoas. Porque aquilo que o mundo nos oferece coloca uma pessoa contra a outra. Já que eu preciso ser melhor do que você? Já que eu preciso mostrar o meu valor? Já que eu preciso ir além do que os outros estão indo, do que a maioria está fazendo, eu preciso mostrar o meu valor. Então isso separa as pessoas, isso coloca umas contra as outras. Enquanto no reino de Deus, o padrão dele é um padrão que abençoa. E ele já começa assim: quão abençoados são os humildes de espírito, são os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. E aí vem aquela pergunta, né? Quem são os pobres de espírito? Quem são os humildes de espírito? É interessante porque uma pessoa pobre é uma pessoa que tem pouco ou quase nenhum recurso. Que o recurso que ela possui é insuficiente para a sua existência. Não é verdade? Uma pessoa pobre, ela não tem recursos suficientes para a sua existência. E quando a palavra de Deus está dizendo aqui, bem-aventurados são os pobres de espírito ou os humildes de espírito, ele está querendo trazer essa realidade sobre nós. Que nós precisamos parar e nos perguntar: será que eu tenho tudo o que eu preciso para viver aqui nesse mundo? Será que eu tenho tudo o que eu preciso para viver no reino de Deus? Será que eu tenho tudo o que eu preciso para aquilo que Deus tem para mim?
Ou será que eu sou uma pessoa pobre, que está precisando de mais alguma coisa? E aí eu me lembro daquele texto de Apocalipse capítulo 3. Vamos comigo lá? Não faz muito tempo, eu lembro que eu ministrei algo sobre esses versículos aqui, da igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, lá no verso 17. O Senhor Jesus, olhando para essa igreja de Laodiceia, ele começa a ver que havia um sério problema naquela igreja. E o sério problema naquela igreja é que eles se achavam um pouco mais do que os demais. Lá no verso 17 diz: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Uau, é como se Jesus desse um tapa na cara da pessoa, né? Você está se achando? Você está achando que o que você tem é suficiente? Você é infeliz, você é miserável, você é pobre, você é cego, você é nu, você está nu, você não tem o que você precisa, só que você não reconhece isso. Só que você não enxerga a tua própria necessidade. O contrário da humildade é o orgulho, a soberba, a vaidade, a presunção, a prepotência. Você poderia colocar vários sinônimos aí para o orgulho? Ou várias palavras que são o contrário da humildade, digamos assim. E quando a palavra de Deus diz aqui, olha, bem-aventurados são os humildes, os pobres de espírito, nós precisamos parar e pedir ao Espírito Santo que visite o nosso coração e comece a sondar. Até que ponto nós temos olhado para nós mesmos e nós temos entendido de verdade quem nós somos? Ou até que ponto nós temos olhado para nós mesmos e temos, como o mundo nos ensina, buscado ser sempre os melhores, buscado estar sempre acima dos outros, buscado mostrar o nosso próprio valor, buscado o padrão do mundo e não o padrão de Deus. Você entende o que eu estou querendo dizer? É muito fácil nós entrarmos nessa corredeira, nessa correnteza. Imagina num dia de temporal, né? Está caindo aquele temporal, forma aquela água que vai lavando e vai levando. É muito fácil a gente cair no meio dessa corredeira e ser arrastado por esses valores, onde o eu sou prevalece, onde o eu posso está acima, onde eu preciso mostrar o meu valor, porque isso me basta. Porque para eu viver, eu preciso ser alguma coisa. O orgulho, a vaidade, a prepotência, tem origem em alguns sentimentos. Esse sentimento de autossuficiência. Eu posso fazer o que eu quero e não preciso de ninguém. Às vezes, no sentimento de rejeição. Já que ninguém me ajuda, deixa que eu faço sozinho. Às vezes, na falsa humildade. Ah, coitadinho de mim. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Ninguém me dá valor. Ninguém vê quem eu sou. E esses sentimentos, na verdade, eles estão mostrando um coração que está ferido, um coração que está machucado, mas um coração que está usando como referência o padrão errado, o padrão do mundo, onde eu preciso ser alguém, onde eu preciso mostrar quem eu sou. E muitas vezes, amado, esse sentimento é contra o próprio Deus. Talvez não seja aquela rebelião ativa, olha só como Deus me fez, olha só, o fulano é melhor que eu, olha só, aquele pode fazer coisas melhores, olha só, eu não tenho os atributos que eu preciso ter. Às vezes não é uma rebelião ativa contra Deus, mas é uma rebelião passiva.
Porque a gente quer ser e a gente não é. E você sabe onde isso nasceu? Isso nasceu lá com o diabo. Ah, tá bom. Com Lúcifer, lá no céu. Quando ele queria ser semelhante ao Altíssimo. A Bíblia diz que ele andava no meio do brilho das trevas. Das trevas não, perdão. Das pedras. Que ele estava cheio de glória. Que ele era extremamente honrado. Quer ver? Abre comigo, Ezequiel capítulo 28. Abre comigo lá em Ezequiel 28. É importante a gente entender o ambiente onde esse olhar orgulhoso é gerado. Ezequiel capítulo 28. Achou? Verso 12. Ezequiel 28, 12. Diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Amados, ele já era o top 10. Sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado foram eles preparados. Ou seja, ele estava cheio de glória, ele era honrado, ele ocupava uma posição alta, ele era alguém dos grandes. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele que começou e ele que ensina lá no mundo. E é dele que a gente não precisa aprender. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple. E quando você vai lá em Isaías 14, você vê lá, ele queria ser maior do que o Altíssimo. Para ele não bastava ser um maioral, ele queria ser maior do que o próprio Deus. A referência errada vem de Lúcifer, a referência certa vem do Senhor Jesus. Lúcifer diz, eu preciso ser maior que todos, eu preciso ser o melhor que todos. Eu quero mais glória e mais honra, eu quero mais. E Jesus disse, bem-aventurados, abençoados são os humildes. Aqueles que reconhecem quem são de verdade. Aqueles que sabem que não têm suficiência de tudo. E quando nós sabemos que não temos suficiência de tudo, nós podemos olhar para Deus e dizer para Deus, Deus, eu preciso de ti, porque sozinho eu não posso viver. A pessoa humilde de espírito, ela sabe encontrar em Deus aquilo que ela precisa para a vida dela, porque ela sabe que ela não é tudo e ela não tem tudo, mas Deus é tudo o que ela precisa. Lá em Lucas 18, abre comigo lá em Lucas 18. Jesus Cristo nos deu um exemplo tão lindo. Lucas 18, versículo 15. Olha o exemplo que Jesus nos deu. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. E os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-os para junto de si, ordenou, deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis,
porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. E eu fiquei pensando, logo vou ser vovó, glória a Deus. Uma criança não sabe fazer nada, não tem capacidade de sustentar, não consegue se vestir, não sabe se limpar da sua sujeira, não consegue se alimentar sozinho, não consegue fazer nada sozinho. Se você não ajudar e não fizer por ele, ele não faz nada sozinho. Mas ele sabe pedir ajuda, porque a hora que está com fome, chora. A hora que está com cocô, chora. A hora que está com dor de barriga, chora. A hora que quer sair do berço para ir para perto da mamãe, ela está dizendo com seu choro, eu preciso de alguém que faça alguma coisa, porque sozinho eu não estou conseguindo. Mas eu já sei como chamar alguém. Se nós não recebermos o reino como crianças, humildemente, entendendo a nossa necessidade e nos posicionando corretamente diante de Deus, em dependência a Ele, é isso que nós precisamos fazer. O modelo da humildade está no Senhor Jesus, você sabe disso, né? Lá em Isaías 53, vamos comigo lá. Lá em Isaías 53, aquele texto lindo que fala de Jesus sendo humilhado. O verso 2 ele diz assim, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado. Você já foi desprezado? O mais rejeitado entre os homens. Você já foi rejeitado? Homem de dores e que sabe o que é padecer. Você já foi ferido por alguém? E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Você já foi desprezado? Muitas pessoas carregam essas feridas no seu coração. Elas acham que porque têm um coração ferido, elas são humildes. Na verdade, não é bem assim. Elas têm um coração ferido, porque elas foram humilhadas. Mas isso não significa que elas sejam humildes. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Essa palavra aflito, ela significa culpado. E lá no verso 7 ele diz, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E quando a gente vai lá em Filipenses capítulo 2, aquele capítulo que eu acho fantástico, maravilhoso, o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos seguir esse exemplo de Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Deixa eu te perguntar, Jesus tinha machucado e ferida na alma dele, que ele se considerasse menor do que alguém? Ou desprezado? Ou rejeitado? Ele tinha motivos de sobra para se orgulhar? Só que ele não tinha o pecado no seu coração. O orgulho não fazia parte dele. E ainda, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele escolheu ser como um de nós, para que nós pudéssemos nos achegar a ele. Ele escolheu ser humilhado, para que nós pudéssemos, nós, os pobres de espírito, pudéssemos entender que nele nós temos a salvação e temos tudo o que precisamos. Mas eu queria te lembrar um último texto falando sobre Jesus. Você conhece esse texto.
Mateus 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Amados, diante de um mundo que prega que nós precisamos ser os melhores, diante de um mundo que põe uma competitividade insana na nossa frente, onde a gente tem que provar o nosso valor, você encontra o Senhor Jesus se deixando humilhar e dizendo: olha, aprenda comigo. Aprenda comigo. Eu sou manso, eu sou humilde. E quando você aprender comigo, sabe o que você vai encontrar? Descanso para a tua alma. Porque quando a gente aprende com o mundo, a gente encontra o quê? Preocupação, porque você está sempre preocupado com o seu melhor. Ansiedade, porque você não sabe o teu dia de amanhã, se alguém vai te passar a perna. Não é assim? Quando você aprende com o mundo, você só arranja dor de cabeça. Mas quando você aprende com Jesus, você encontra descanso para a tua alma. Porque a questão não é se eu tenho qualidades ou valores. A questão é que a minha dependência é do Senhor. A minha questão é que eu vivo para Ele e por Ele. Que eu estou aqui não para ficar mostrando quem eu sou, mas eu estou aqui para servi-lo e fazer a vontade dEle na minha vida. E se alguém quer se achar maior que eu, ok, ache-se melhor do que eu. Eu vou continuar dando o meu melhor para o Senhor Jesus. Porque eu não estou aqui para provar nada para ninguém, eu estou aqui para servir o Senhor. Jesus fala: aprenda comigo e você vai achar descanso para a tua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não quer pôr peso em você. Jesus não quer pôr peso em você. Se alguma situação ao teu redor te põe peso, saia dela. Porque Jesus não quer pôr peso em você. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Ele não está aqui para te oprimir. Ele está aqui para te abençoar. Porque são abençoados os que são humildes. Mas eu quero finalizar essa palavra dizendo uma última coisa. Quando nós entendemos a condição de humildade diante de Deus, nós entramos no relacionamento correto com Deus. Porque em vez de eu ficar tentando provar para as pessoas quem eu sou, eu vou entender que eu sou um filho amado do Pai. Lá em 1 João capítulo 3, verso 1, diz assim: vede que grande amor vos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados seus filhos. Sabe aquela pessoa do teu trabalho que vive tentando ser maior que você? Se ela não é filha, se não conhece o Senhor Jesus, você é. Sabe aquela pessoa que fica pisando em você para te humilhar? Se ele não conhece Jesus, ele não é filho, você é. Veja que grande amor o Senhor tem por você, porque Ele te escolheu para você ser filho. Isso não te coloca em condição maior do que o do outro, porque nós não vamos nos orgulhar disso, amém? Mas nós vamos nos alegrar, porque não estamos numa competição. Não estamos aqui para nos orgulharmos de quem somos. Mas estamos aqui porque Deus é o nosso Pai e nos ama. E tem coisas incríveis para fazer na nossa vida. E mais. Abre comigo em Filipenses 4. Eu vou esperar você abrir, porque da outra vez eu não esperei, não foi legal, né? Então eu vou esperar. Filipenses 4, abre aí. Tem mais. Quando
nós aprendemos a humildade, a verdadeira humildade nos conduz a um relacionamento correto com Deus. Filipenses 4, está comigo? Verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. O apóstolo Paulo está falando aqui com uma igreja missionária que semeava na vida do apóstolo. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Eu quero te lembrar quem era o apóstolo Paulo. Antes dele conhecer o Senhor Jesus, ele era um fariseu, da alta sociedade judaica. Um homem que tinha estudado nas melhores escolas da época. Ele tinha tudo o que um homem poderia ter. Mas como ele mesmo diz, tudo que para mim era motivo de eu me orgulhar, eu considerei tudo isso refúgio. Eu joguei fora, eu não fiz questão, porque não são estas coisas que me aproximam de Jesus. Eu joguei todas elas fora, porque o que eu quero é conhecer quem Ele é. E agora nesse texto ele está dizendo, olha, eu passei situação de fome, eu passei situação de escassez, eu passei lutas terríveis, eu fui comparado muitas vezes com outras pessoas, eu fui humilhado, eu fui subjugado, eu fui colocado em terceiro e quarto lugar, quinto e último, não importa. O que eu aprendi com tudo isso? Verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. A pessoa que aprende a humildade, ela sabe que ela pode, porque Deus a está fortalecendo. Ela sabe que não há limites na vida dela, porque o Senhor está com ela e a levará adiante. Em seja qual plano, seja qual propósito, seja aquilo que o Senhor falar, aonde o Senhor a levar, ela vai ser bem-sucedida, porque o Senhor está com ela e vai levá-la em bom êxito, porque ela é uma pessoa abençoada. Filho amado do Pai, sendo fortalecido pelo Senhor em qualquer situação, essa pessoa encontra descanso. 1 Pedro, capítulo 5, é o último texto que nós vamos ler essa noite. Abra comigo lá. 1 Pedro, capítulo 5. O apóstolo Pedro não teve a mesma honra, o mesmo glamour que o apóstolo Paulo teve. O apóstolo Pedro, na sua história de vida, era um simples pescador. Mas ele diz assim no capítulo 5, verso 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Sabe por que as pessoas humildes são abençoadas? Porque a graça de Deus está sobre elas. E o que é a graça de Deus? É o favor que a gente não merece. A pessoa que não é humilde, ela não está buscando a graça de Deus, porque ela vai fazer pela sua própria força. Ela está provando para os outros que ela pode. A pessoa que é humilde, ela já abriu mão disso. E ela diz, eu vivo pela graça, porque é Deus na minha vida. É o favor dele na minha vida. E é isso que eu quero viver. Por isso é que não há jugo, por isso é que não há peso. Por isso que Jesus diz, você vai achar descanso. Porque eu não vou te lançar peso, eu vou te lançar a minha graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Eu amo esse versículo. Eu aprendi esse versículo na minha vida. Sabe por quê, irmãos? Presbítero Mário. Deus me ensinou esse versículo. Sabe por quê? Quando eu me humilho debaixo da poderosa mão de Deus, eu não estou debaixo de uma mão pequena, nem de uma mão fraca. Eu estou debaixo da mão daquele que tudo pode. Eu estou no lugar certo.
Eu não estou no alvo das comparações. Eu não estou na necessidade de ser a melhor pessoa desse mundo. Eu estou debaixo daquele que está cuidando de mim, como filha amada. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A pessoa que está lá no seu eu exaltado, a pessoa que ou está sofrendo de orgulho excessivo ou de rejeição excessiva, de sentimentos de indignidade e coisas por aí afora, ela não está entendendo que ela pode lançar a ansiedade dela ao Senhor e deixar que Ele cuide disso. Por quê? Porque ela está tentando resolver os sentimentos do coração dela. Ela está tentando resolver as frustrações da alma dela. Ela está tentando equalizar algo que não está bom aqui dentro. Mas a pessoa que já se colocou humildemente debaixo da poderosa mão de Deus, simplesmente pega o problema e entrega para Deus e diz: Deus, cuida aqui para mim, eu não tenho o que fazer com isso. Não está em mim, mas está no Senhor. Eu me humilho debaixo da tua poderosa mão e eu lanço sobre o Senhor toda a minha ansiedade, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim, porque eu sou uma filha amada. A pessoa orgulhosa é aquela que acha que pode fazer sozinho, que vai chegar em algum lugar. A pessoa humilde é aquela que já entendeu que Deus é tudo na vida dela. E ela vai aonde Deus a mandar ir. E ela vai fazer aquilo que o Senhor disser para ela. E tudo quanto Ele fizer será bem sucedido. Quão abençoados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque eles dependem de Deus, porque eles buscam o Senhor, porque eles sabem colocar Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Quando Jesus Cristo começou o seu ministério sobre a terra, ali no capítulo 4 de Mateus, a primeira mensagem que Jesus pregou, você se lembra qual era? A primeira mensagem de Jesus, quando Ele começou o seu ministério em Mateus capítulo 4, é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Sabe o que é arrependimento? Arrependimento é: eu reconheço que eu estou errado, eu preciso mudar. É mudança de mente, é metanoia, é a mesma coisa de Romanos 12. Deixa Deus transformar a tua mente, deixa Deus mudar a tua maneira de pensar. Aquele que foi o primeiro a ser expulso do céu por causa do seu orgulho, quer te ensinar que você pode fazer sozinho é melhor que os outros. E que se alguém te humilhar, você não pode deixar barato. Mas aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele diz: aprenda de mim, porque eu sou humilde. Dependa de mim, porque eu tenho graça para você. Porque eu posso todas as coisas na tua vida. Confie em mim. Lance sobre mim a tua ansiedade, porque eu estou cuidando de você. Nessa noite eu quero te fazer um convite. Na verdade não sou eu, né? É o Espírito Santo, mas tudo bem. Eu quero te fazer um convite. Para que você deixe o Espírito Santo sondar o teu coração. A questão do orgulho, amados, não é uma vez que você vai resolver. A salvação é uma vez. Aceitou Jesus uma vez, é salvo para sempre. A questão do orgulho não é uma vez, porque o mundo fica nos bombardeando com essas setas, de que eu preciso ser alguém, de que eu preciso mostrar o meu valor, de que eu preciso ser aceito. Talvez muitas vezes você vai ter que voltar nesse ponto e perguntar para o seu coração: eu aprendi a ser humilde ou eu ainda estou com aquelas marcas do orgulho, com aquelas marcas da autocomiseração, da rejeição, da falsa humildade? Aonde eu estou? Nessa hora, pergunte para o Espírito Santo. Nessa hora, deixe que Ele ministre o teu coração. Deixa que Ele fale para você.
Cadê a minha tecladista? Maria Clara, cadê minha tecladista, Maria Clara? Feche seus olhos. Quão abençoados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se você quiser nessa noite, peça ao Espírito Santo que sonde tua mente e teu coração nesta hora. Diga para ele: Senhor, visita aqui meu coração e mostra se tem alguma coisa errada comigo. Mostra, Senhor, se eu estou sempre tentando ser melhor que os outros, ou se eu estou sempre chateado quando eu não consigo ser melhor que os outros. Se quando alguém me humilha, eu logo reajo para mostrar que eu tenho valor e que essa pessoa não tem direito de agir assim comigo. Deixa que o Espírito Santo visite o teu coração agora. Agora veja Jesus aí, junto de você. Ele está dizendo para você: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu quero aliviar o teu peso. Aprenda comigo, porque eu sou manso e humilde. A tua alma vai achar descanso. Eu tenho descanso para você. Lança sobre mim a tua ansiedade. Você não precisa ser sempre bom. Você não precisa estar sempre certo. Você não precisa ser o perfeito. Você só precisa confiar em mim. Porque aquilo que você não pode fazer, eu posso. Pergunte ao Pai, quem você é para Ele? Porque Ele te amou. Porque Ele deu o Filho dele por você, para que você pudesse estar na sua presença. O diabo muitas vezes quer nos colocar nessa corredeira do mundo, nos ensinando como sermos orgulhosos e melhores do que os outros. Mas Jesus hoje derrama uma chuva fresca nesse lugar, que nos leva diretamente para o trono de Deus, onde há refrigério, onde há paz, onde há aquilo que nós precisamos. Ele sabe do que você precisa, antes mesmo que você peça. Lá no Salmo 139 diz que a palavra nem chegou na tua boca, Ele já está sabendo. Agora é só você dizer para Ele: Jesus, Tu és tudo na minha vida. Eu preciso de Ti. Talvez você diga assim: mas pastor, eu já aceitei Jesus na minha vida. Glória a Deus. Mas todo dia nós precisamos dizer para Ele: eu preciso de Ti. Porque eu não sou nada sem a Tua presença. Moisés disse isso para Deus: se o Senhor não for comigo, não me deixe sair desse lugar. Porque ele sabia do que ele precisava.
Gostaria que você fizesse uma oração de concordância comigo agora. Nessa oração nós vamos renunciar a todo pecado de orgulho no nosso coração, que pode se expressar de inúmeras maneiras. E juntos nós vamos declarar que a nossa confiança está no Senhor. Se você quiser fazer essa oração de concordância comigo, ore agora e diga assim: Senhor Jesus, eu sou um cidadão do reino dos céus. E eu estou aprendendo contigo a ser manso e humilde. Senhor Jesus, eu abro mão agora de toda a autossuficiência, de toda a necessidade de demonstrar a minha capacidade. Eu abro mão agora de ter que provar para os outros quem eu sou. Eu abro mão agora de todo sentimento de baixa estima e de inferioridade. Eu abro mão agora de todo sentimento de que já que ninguém quer me ajudar, eu faço sozinho mesmo. De que eu me basto, de que eu posso resolver a minha situação, porque eu faço o que eu quero, e eu não preciso de ninguém. Eu abro mão dessas coisas agora, Jesus, de todos esses sentimentos do meu coração, e abro mão também daquelas situações lá do passado, que abriram portas no meu coração, para que hoje eu pense dessa maneira. Me perdoa, Jesus, por toda vez que eu reagi mal, porque eu não queria ficar abaixo de ninguém. Das vezes que eu machuquei outras pessoas, porque eu estava mostrando que eu era alguém. Porque eu não aceito levar desaforo para casa. Me perdoa, Jesus, de todo pecado relacionado ao orgulho, à soberba, à vaidade, à presunção, à prepotência. Eu não quero mais essas coisas na minha vida. Eu recebo agora no meu coração a tua humildade. Eu quero ser como tu és. E que as pessoas possam olhar para mim e possam ver o Senhor na minha vida. E que eu possa viver declarando: eu sou um filho amado do Pai. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu lanço toda a minha ansiedade sobre o Senhor e me humilho debaixo da sua poderosa mão, porque Ele cuida de mim. Obrigada, Jesus. Eu recebo a tua graça agora sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus, por essa noite. Obrigada por esta palavra que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Senhor, todas as vezes que nós esquecermos desses princípios e deixarmos que o diabo jogue sobre nós setas de orgulho, que nós possamos imediatamente ser tocados pelo Teu Espírito Santo e possamos nos arrepender e possamos voltar ao centro da Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos fazer um compromisso contigo essa noite, de vivermos na Tua presença e de fazermos aquilo que está no Teu coração. Porque, Senhor, nós somos pessoas abençoadas. O Senhor tem nos dado o Teu reino.
O Senhor tem nos dado autoridade para movermos, profetizarmos, declararmos coisas, adorarmos. O Senhor tem nos dado a possibilidade de interagirmos no teu reino. E nós queremos fazer isso como verdadeiros cidadãos que nós somos. Não queremos envergonhar o teu reino, não queremos envergonhar o teu nome. Eis-nos aqui, Senhor, para vivermos a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Obrigada, Jesus, nós te adoramos nessa noite. E eu peço, Pai, que a tua graça, o teu amor e a tua bondade esteja sobre cada um dos teus filhos aqui. E que o Senhor nos leve para as nossas casas, debaixo da tua proteção e bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Se é para o Senhor, pode ser mais forte. Aleluia. Amém. Se você precisar de mais alguma oração, pastores, presbíteros, diáconos estarão aqui para orar por você. Se você quiser receber uma palavra profética, o Ministério Profético estará ali para te dar uma palavra. E se você está pronto para ir abençoado para sua casa, Deus te abençoe em nome de Jesus.